E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, eu tomo a escritura que se encontra em Apocalipse, capítulo 21, dos versos 1 ao 7, para a nossa meditação nesta manhã. Então, nós vemos aqui que estes versos têm muitas promessas, coisas maravilhosas. Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte nem dor. São coisas maravilhosas. Mas o verso 7 diz algo que a gente deve pensar. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora, esta promessa é para todos? Não. Esta promessa é apenas para quem vencer. O apóstolo São Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 9, eu creio que ali no verso 23, o apóstolo São Paulo, ele fala da coroa que era dada para aqueles que venciam as corridas ali na Grécia antiga, as pessoas que ganhavam uma coroa como prêmio. E ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, Paulo fala assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ou seja, o primeiro colocado, né? Paulo disse: Correi de tal maneira para que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, o apóstolo São Paulo está falando aqui que aqueles atenienses, aquele povo antigo, eles já tinham as suas Olimpíadas, as suas competições. Essas Olimpíadas que temos hoje, eles já tinham na Grécia antiga. Então eles se abstinham de tudo para conseguir aquela coroa, aquela vitória. Hoje não se ganha coroa. Na Olimpíada de hoje ganha-se uma medalha de ouro, de prata ou de bronze. E Paulo fala: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, pessoas começam ainda criança a se prepararem
para as Olimpíadas. Começa-se a lutar, ou a nadar, ou treinar nas academias de judô, ou seja lá o que for, ou corrida, criança, na expectativa de ganhar uma medalha de ouro anos depois. E eles correm, mas apenas um vai ganhar. Mas o que Deus oferece para nós não é apenas... Já pensou se fosse apenas uma medalha de ouro ou uma coroa apenas para o melhor da raça humana? Seria desanimador. Mas o que Deus oferece para nós não é apenas para um, é para todo aquele que vencer. Então, e o que nós vamos receber não é uma coroa de ouro aqui, uma glória passageira e você continuar envelhecendo, adoecendo, morrendo, tendo tristeza, frustração, decepção. Não. O que Deus nos oferece é a coroa da vida. E o que Deus oferece em Apocalipse 3:21 é que aquele que vencer se assentará no seu trono, assim como ele venceu e se assentou no trono do Pai. Então Paulo disse: eu assim corro não como a coisa incerta. Não é uma coisa incerta. Bom, quem sabe eu vou vencer, quem sabe eu não venço. Então, na Olimpíada a pessoa treina, mas ele pode morrer antes de chegar à Olimpíada. Ele pode sofrer um acidente, ele pode sofrer uma lesão, nada é certo. Mas o que Deus nos oferece é certo. Então Paulo disse: pois eu assim corro não como a coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, o apóstolo São Paulo, ele nos fala das promessas de Deus aqui no Apocalipse capítulo 21, como nós acabamos de ler, que quem vencer herdará todas as coisas. Já parou para pensar nisso? Quem vencer herdará todas as coisas. Nós vamos herdar todo o reino de Deus. Lá no capítulo 3, verso 21, Jesus Cristo disse que o que vencer se assentará no trono com ele, que é exatamente o que ele diz a promessa de Apocalipse 3, 21, é a mesma promessa daqui de Apocalipse 21, verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Quem se assentar no trono herdará todas as coisas. E ele disse: e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós não temos ideia do que isto significa. Porque nós não temos ideia. Nossa mente humana é muito limitada. Nós podemos apenas compreender o que dizem as palavras, todas as coisas, mas nós não podemos compreender o que essas todas as coisas são. Porque todas as coisas que Deus oferece para aquele que vencer está dentro do infinito, dentro da eternidade. E não tem como. Olha, a nossa mente não consegue abarcar nem toda a Via Láctea, quanto mais todo o universo, muito menos toda a eternidade. É impossível. Nós podemos apenas conceber as palavras, todas as coisas, mas o que são todas as coisas, nossa mente é muito limitada para assimilar isso, conceber isso. Nós apenas podemos crer que isto nos será dado. Agora, a coisa será tão grande. O profeta
foi lá, ele viu aonde os cristãos entravam e ele disse: você não pode se dar ao luxo de perder isso. Ele disse: olha, perfeição não chega nem perto do que é aquilo. Soberbo, sublime, supremo, ele disse, não existem palavras no dicionário para descrever o que nos está reservado. Agora, quando você tem uma ideia bem clara, mesmo dentro da limitação da capacidade humana, mesmo dentro dessa limitação, quando você tem uma compreensão bem clara do que a eternidade significa, o que a eternidade reserva para você, não importa quão dura seja a luta, quão dura seja a prova, você não desiste nunca. Porque aquilo todo, o que você puder imaginar de gozo, de felicidade, de paz, de bem-estar, de alegria, o máximo que você conseguir imaginar, não chega nem perto do que está reservado para você. E é isto que eu quero trazer para nós nesta manhã. Que você pense nisto, porque muitas pessoas estão trocando uma eternidade de gozo por algo mesquinho, pequeno, baixo, vil, insignificante, porque eles não param para pensar no que é isto que Deus está oferecendo. As pessoas não param para pensar o que significa isto que Deus disse aqui no verso 7 do capítulo 21 de Apocalipse: quem vencer herdará todas as coisas. Você tem ideia do que seja todas as coisas? Mas é o que está reservado para você, naquela eternidade de gozo, de glória. Quem vencer herdará todas as coisas. No verso 4, no verso 2, João disse: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. No verso 4, Deus nos faz uma promessa. Você que está enfrentando uma luta, acredito que praticamente todo mundo está enfrentando algo. Mas no verso 4, Deus diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nenhum tipo de dor. Hoje nós temos dores físicas, nós temos dores emocionais, dores psíquicas, dores financeiras. É um mundo de dores, de muitas dores, mas ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então aqui nós sofremos muitas dores, privações, decepções, mas ali não. Então, meu irmão, esta promessa é para quem vencer. Deixa eu finalizar com esse verso 7 aqui. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então pensa, você vai herdar todas as coisas. O que são todas as coisas? O que significa isso? É muito, muito mais do que possamos imaginar. É uma eternidade de gozo, paz, felicidade, de recompensa para aqueles que perseveraram até o fim. Então, levante sua cabeça, renove sua coragem
Entre com toda a coragem, pega sua espada novamente se você havia largado, pegue seu escudo novamente se você havia deixado cair. Entre com toda a coragem dizendo: eu vou vencer, não vou perder, eu vou vencer. Deus confia em você. Ele não permite vir nenhuma luta acima da sua capacidade. E tudo que você passar aqui, você será recompensado ali do outro lado. Tá bom? O céu é do outro lado. Aqui é um campo de batalha. Levantai e andai, porque não será aqui o nosso descanso. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.